nem tenho que ser muito criativo para imaginar esse cenário, porque foi exatamente o que aconteceu com Silicon Valley Bank em março de 2023. Em 2008, o problema foi a ganância e a alavancagem no setor imobiliário. Bancos concediam crédito a quem não podia pagar, aquelas chamadas hipotecas ninja, no income, no job, no assets, ou seja, o cara não tinha renda, não tinha trabalho, não tinha ativos e mesmo assim conseguia hipoteca. Só que depois eles empacotavam essas hipotecas de alto risco junto com outras de melhor qualidade e vendiam esses pacotes como se fossem seguros por aí. Quando os calotes começaram a aparecer, com o juros subindo no mercado americano, ficou mais difícil de pagar as dívidas, esses títulos derreteram, você teve fundo derretendo, teve banco quebrando e o mundo entrando em colapso. Hoje o risco ele é outro. As regras imobiliárias ficaram muito mais rígidas e o setor está muito menos alavancado. Agora os bancos regionais, que sustentam boa parte da economia real americana, estão sentados sobre um novo tipo de bomba. Pegando a história recente, durante anos, os bancos americanos, principalmente esses regionais, viveram um mundo de juros próximos a zero. Nesse ambiente, para buscar um pouco mais de rentabilidade, eles passaram a comprar títulos do Tesouro Americano com prazos mais longos, vencimentos entre 10 a 30 anos, que pagavam na época entre 2,5% e 3% ao ano. Isso parece pouco, mas nessa mesma época os títulos curtos, que vencem de 3 meses a um ano, rendiam apenas 1%, 1,5%. Então essa diferença que parece até pequena, de 1,5% para 2,5%, 3%, significava centenas de bilhões em lucro adicional para os bancos. Só que o problema é que essa aposta, como qualquer um que entende de marcação a mercado, ela só funciona enquanto os juros permanecem baixos. Mas quando os juros sobem, o que aconteceu quando o Federal Reserve iniciou o ciclo mais agressivo de alta dos últimos 40 anos, elevando a taxa básica, a Fed Funds Rate, de 0,5% para mais de 5,25%, isso aconteceu entre 2022 e 2023, na marcação a mercado os títulos mais longos desabaram, até porque há mais expectativa de inflação para o longo prazo. Com isso, um título de 30 anos emitido a 2,5%, quando o juro longo subiu para uns 4%, até mais do que isso em alguns horizontes de tempo, ele passou a valer entre 30% e 40% menos no mercado. Essas perdas, embora não realizadas, elas ficam registradas nos balanços dos bancos. Boa parte disso é registrada justamente nas instituições regionais, aquelas que financiam empresas locais, pequenas indústrias e o consumo cotidiano. E aqui que entra o risco. Ao ver esses balanços negativos, se houver uma corrida por saques, esses bancos podem ser forçados a vender os títulos com prejuízo e ainda assim não vão ter caixa suficiente para devolver o dinheiro dos clientes. E eu nem tenho que ser muito criativo para imaginar esse cenário, porque foi exatamente o que aconteceu com Silicon Valley Bank em março de 2023.